A história começa com um jovem chamado Haruto indo para algum lugar enquanto sua amiga de infância, Miharu, chora e implora para que ele não vá. Revela-se que essa é uma lembrança de Haruto, que ele revive enquanto sai em um ônibus. De repente, um trem colide com um ônibus e Haruto é tragicamente morto junto com os outros passageiros. Ao acordar em uma sala escura, Haruto abre os olhos e se encontra no corpo de um garoto jovem e desnutrido. Ele fica perplexo, pois suas memórias estão confusas e ele não sabe se ainda é Haruto, o jovem do Japão, ou se é o garoto miserável que está ali. Enquanto ainda pensa se está com febre e se isso está mexendo com sua mente, um grupo de homens entra na sala. Os homens entram com comida e chamam pelo nome de Ryo. Eles começam a comer, mas não oferecem nada ao faminto Ryo. Pra piorar, eles reclamam que ele está cheirando mal e que o odor está estragando o sabor da comida deles. Após mandar o garoto sair tomar um banho, o faminto Ryo está mais preocupado em encontrar comida, então ele procura por algumas frutas silvestres nos arbustos para comer. Enquanto busca nos arbustos, as memórias de Haruto passam por sua mente e ele se lembra de que ele era um estudante de 20 anos no Japão. E apesar dos flashbacks, Haruto força-se a deixar essas lembranças de lado porque agora ele é Ryo, um garoto pobre vivendo nos becos do reino de Bertrand. E agora, aceitando que ele é Ryo, ele decide focar em sua missão, que é vingar sua mãe, que foi assassinada por um homem desconhecido. Ele se lembra de como vivia com sua mãe em uma pequena casa e de como ela dizia que eles eram imigrantes de uma terra onde todos tinham cabelos escuros. Ryo então é tirado de seus pensamentos quando 4 pessoas em túnicas brancas se aproximam dele para perguntar se ele viu uma garota de cabelo roxo. Inicialmente ele fica intimidado por elas, mas então a garota de cabelo branco entre eles se apresenta como Célia e lhe faz as perguntas de uma maneira mais educada. Ryo responde que não viu a garota, então Célia lança um feitiço para detectar usuários de magia nas proximidades e com isso ela percebe que Ryo possui uma grande quantidade de poder mágico. Embora não consigam encontrar a garota, Célia dá a Ryo uma bolsa de moedas como forma de agradecimento por sua ajuda antes de partir. Após esconder a bolsa de moedas em suas roupas, Ryo volta para a casa onde ele estava, mas é imediatamente atacado por um homem mascarado. Felizmente, a faca do agressor atinge justamente a bolsa de moedas e Ryo sai ileso. O homem prepara-se para continuar seu ataque, mas de repente o tempo para e uma projeção etérea de uma garota de cabelo rosa aparece diante dele. Ela ensina Ryo a utilizar suas habilidades mágicas e nisso nosso prota começa a emitir uma aura mágica. E com o tempo correndo novamente, ele combina as memórias de artes marciais de Haruto com seus novos poderes. Usando o conhecimento que a garota de cabelo rosa lhe deu, ele lança um feitiço para melhorar suas habilidades físicas e nocauteia o homem mascarado. Após derrotar o homem, ele ouve barulhos vindo de um saco na sala e encontra uma garota de cabelo roxo dentro dele. Ela pede para que ele leve ela ao castelo real, mas desmaia ao ver um homem ao seu lado ali esbagaçado. Ryo decide levá-la ao castelo, mas é avistado pelas pessoas de túnica que vieram do castelo. Elas presumem que ele era um dos sequestradores dela e o levam para o castelo para interrogatório. Enquanto isso, de volta à casa onde Ryo foi atacado, os guardas reais inspecionam o local e encontram um homem mascarado que recobrou a consciência, mas antes que possa interrogá-lo, um homem misterioso encapuzado, observando de longe, esmaga um cristal vermelho, o que faz o suspeito morrer espumando pela boca. A cena muda mais uma vez no calabouço do castelo. Ryo é severamente torturado por Charles, o vice-capitão dos cavaleiros. Charles quer que Ryo admita que ele é um dos sequestradores da princesa, mas Ryo insiste que ele é inocente. Um tempo depois, a garota de cabelo roxo é revelada como a princesa Flora, que acorda em seu quarto. Célia, uma mulher de cabelo rosa chamada Vanessa, que estava cuidando dela, conta o que aconteceu enquanto ela estava inconsciente e imediatamente a princesa Flora pede para ver Ryo, então elas levam ela ao calabouço. Ao entrarem no calabouço, Célia e Vanessa ficam horrorizadas ao ver o que Charles havia feito com o jovem menino. Flora então explica que ele é inocente e que foi ele quem a salvou dos sequestradores. Ela corre até Ryo após pedir para que Charles o liberte, e usando suas habilidades mágicas especiais, Célia cura os ferimentos de Ryo e ele desmaia. Mais tarde, Ryo acorda em um dos quartos do palácio e Célia se desculpa com ele pelo que os guardas fizeram. Ela também lhe diz que o rei gostaria de agradecê-lo por salvar a princesa Flora. Na sala do trono real, o rei está sentado com a rainha e suas 2 filhas, a princesa Flora e a princesa Cristina. Um tempo depois, Ryo é levado à presença deles com um novo corte de cabelo e roupas bonitas após ter tomado um banho. O rei então agradece por salvar a princesa Flora e decide mostrar sua gratidão, permitindo que ele frequente a Academia Real de Bertrand. Ryo aceita a oferta e é matriculado na escola primária. No entanto, quando Célia, que é a professora na escola, o apresenta aos outros alunos de sua classe, Ryo imediatamente se sente deslocado, pois os nobres zombam dele por ele ser um plebeu. Após a escola, Ryo visita Célia em seu laboratório de pesquisa e pede para que ela lhe ensine a escrever e ler. Célia então revela que ele tem apenas 12 anos, mas pulou todas as séries até se formar por ser extremamente brilhante e inteligente. Ao ensiná-lo, Célia nota que ele acerta todas as respostas da tarefa corretamente, e ela comenta que a princesa Cristina é a única outra pessoa da turma que consegue isso. E depois da aula, Célia lhe dá alguns livros infantis para ler, a fim de melhorar suas habilidades. Mais tarde, a turma de Ryo participa de aulas
aulas de combate e esgrima. Os alunos usam espadas de madeira para duelar uns com os outros, e Ryo usa o conhecimento das artes marciais que adquiriu como Haruto em sua vida passada para se destacar nos testes, impressionando o instrutor. Após ver sua excelente exibição de habilidades com a espada, o instrutor lhe oferece uma chance de se juntar aos Cavaleiros Reais, mas ele educadamente recusa. Um dia, Ryo começa a se lembrar das memórias da vida de Haruto e até se recorda de sua amiga de infância Miharu. Ele fica com raiva de si mesmo por se prender aos problemas de Haruto e decide focar em sua nova vida e seguir em frente. Temos então um salto temporal e 5 anos depois, Ryo é escolhido para representar a Academia Real de Bertrand em um torneio com os guardas reais. No entanto, outro estudante chamado Alphonse não fica feliz com a seleção e afirma que Ryo não deveria ter conseguido a vaga por ser um plebeu. Na escola, Ryo ajuda Célia na biblioteca e ela o elogia por seu tremendo progresso desde que se matriculou na academia 5 anos atrás, e ele responde provocando-a sobre como ela não cresceu nada desde que se conheceram. Mais tarde, os dois tomam um chá e Ryo revela que gostaria de ir para a escola com Célia e que também gostaria de viajar para a terra natal de seus pais, na região de Yagumo, após a formatura, especialmente por causa de como ele é maltratado pelos outros alunos. Algum tempo depois, o torneio de exibição entre a Academia Real de Bertrand e os guardas começa. Alfred, o árbitro, inicia a primeira luta, que é entre Ryo e Charles, o vice-capitão dos guardas que o torturou 5 anos atrás. Charles tenta intimidar Ryo, zombando dele, mas ele não se abala e se prepara para sua vingança. O duelo começa e os dois lutam intensamente, colidindo suas espadas de madeira e usando todas as habilidades à disposição. Ryo rebate todos os ataques de Charles, o que o leva a lutar com raiva. Ele avança contra Ryo com tudo que tem, desesperado para vencer. No entanto, Ryo consegue vantagem e derruba a espada de Charles, derrotando. Charles relutantemente aceita a derrota e sai desapontado. Mais tarde, naquela noite, Charles recorre a um homem de cabelos azuis misteriosos enquanto bebem juntos. O convidado é o embaixador do Império de Proxia, e quando Charles lhe conta que Ryo esteve envolvido quando Flora foi sequestrada há 5 anos atrás, o convidado fica interessado. Descobrimos então que o homem é a figura encapuzada que matou o agressor mascarado naquele dia, espremendo cristal. Um dia, na aula, Célia ensina a turma sobre magia e pede para que lance um feitiço para criar uma esfera de luz. E enquanto tenta, os outros estudantes nobres zombam de Ryo por não conseguir, apesar de todos os outros já terem dominado a técnica. Por algum motivo, Ryo não consegue usar o mesmo tipo de magia que eles, mas possui um tipo especial de magia diferente da deles. Ryo não entende completamente suas habilidades e as esconde de todos para não chamar atenção desnecessária. Depois da aula, Ryo é acusado de seduzir as alunas por outro estudante chamado Stuart. No entanto, Célia intervém imediatamente e começa a defender Ryo. Então Stuart o deixa em paz, mas o avisa para não irritá-lo, pois ele é da poderosa casa dos Huguenot. Mais tarde, os alunos saem para uma aula prática e eles devem trabalhar em equipe para atingir um objetivo passando por florestas montanhosas. Alphonse é o líder da equipe e conduz um grupo pela floresta. Ele faz Ryo carregar as bolsas dos membros do grupo, alegando que como Ryo não tem magia, não seria útil no combate a monstros, mas é óbvio que ele apenas não gosta de Ryo. Mesmo assim, Ryo aceita o trabalho e o grupo começa sua jornada. Ao longo do caminho, eles encontram uma horda de goblins. Os garotos aumentam suas habilidades físicas com magia para lutar contra os goblins. Após uma breve batalha, o grupo sai vitorioso, então continuam no caminho, mas em algum lugar nas sombras, o embaixador de Proxia está de olho em Ryo e pretende testar as habilidades do jovem garoto. Ele desenvolveu um interesse por Ryo e acredita que ele possui um tipo especial de magia chamada magia espiritual. Logo, o grupo chega ao fim do caminho e os alunos encontram-se em uma beira de um penhasco. De repente, eles são emboscados por enormes orcs com lanças. Quando Stuart é ferido por uma das lanças, ele tropeça e acidentalmente empurra a Flora do penhasco. Felizmente, Ryo percebe a tempo e pula para salvá-la. Ele a segura e empurra de volta ao penhasco, mas ele cai. De volta ao penhasco, Alphonse guia a equipe e eles conseguem derrotar os orcs. Depois, os alunos acusam Stuart de ter empurrado Flora, mas ele mente, dizendo que Ryo o empurrou. Flora imediatamente defende Ryo, mas os outros alunos acreditam em Stuart. De repente, eles são atacados por um enorme minotauro e ao perceberem que não podem vencê-lo, a maioria foge. Mas Flora fica para curar os alunos feridos, enquanto faz isso, o minotauro tenta atacá-la, mas Ryo retorna e corta o braço da criatura. Ele pede para Flora fugir com os outros antes de retomar a batalha. Eventualmente, ele derrota o monstro decapitando, mas foge antes que os outros alunos possam vê-lo, pois todos acreditam que ele empurrou Flora do penhasco. E alguns dias após o incidente na floresta, Ryo está desaparecido e é dado como desaparecido. Na escola, Célia ouviu o Duque de Huguenot, pai de Stuart, planejar anunciar publicamente que Ryo empurrou a princesa Flora do penhasco, embora ele saiba que foi Stuart quem o fez. Mais tarde, Ryo visita discretamente Célia em seu laboratório e ela fica aliviada ao vê-lo bem. Ela conta a ele sobre a trama do Duque, fica furiosa com isso, mas Ryo não se importa e diz que ninguém acreditaria nele de toda forma. Para se proteger de mais problemas, ele decide viajar para a região de Yagumo, onde seus ancestrais viveram, e promete a Célia
Célia que eles se reencontrarão. Depois disso ele parte, mas quem parte também é o coração de Célia, pois parece que ela se apaixonou por ele. Após viajar por 3 dias, Ryo chega a um reino chamado Galark. Ele chega a uma unidade mercantil e decide comprar comida, sem saber que alguém está seguindo. Ryo sai da cidade após terminar de comprar comida e condimentos para continuar sua jornada pela floresta. Em algum lugar na floresta, ele encontra uma garota fera que parece estar inconsciente. Ele se aproxima dela, mas ela acorda de repente e cospe um espinho venenoso nele. Ryo a afasta com um chute e sua visão começa a ficar embaçada pelo veneno, mas ele nota que ela tem as orelhas de animal, então ele conclui que ela é uma garota fera e usa sua magia para neutralizar o veneno. Ao ver isso, a garota declara que vai matá-lo e começa a atacá-lo com suas facas, mas ele consegue imobilizá-la no chão. E enquanto ela luta, Ryo a acalma com um feitiço que a faz adormecer. Ryo nota que ela tem um colar de submissão no pescoço, então ele usa um feitiço mágico que aprendeu com um livro para removê-lo. Eis então que temos um flashback e nele é revelado que o nome da garota é Latifa e que ela morreu no mesmo acidente de trem que o Haruto, lá no Japão. Ela foi transportada para o mesmo mundo de fantasia, mas reencarnou como uma garota fera e depois foi capturada pela família Huguenot. Ela ficou presa em um calabouço onde Stuart a tratava cruelmente todos os dias. Latifa logo acorda e Ryo lhe conta que removeu o colar de submissão, o que a faz agradecê-lo com lágrimas de alegria. Ela explica que não sabe nada sobre seu mestre, exceto o nome dele, que é Stuart. Ryo imediatamente conclui que ele é o mesmo Stuart da Academia Real e que Latifa foi enviada para matá-lo pela casa dos Huguenot. Depois que Latifa lhe diz que não tentará mais matá-lo, ele a liberta de suas restrições, mas ela pede para segui-lo em sua jornada, já que ele também está indo para o leste, que leva a um lugar chamado Wilderness, onde feras e semi-humanos vivem em paz. Ryo concorda e os dois continuam a jornada, na qual enfrentam aventuras perigosas. Certa noite, Latifa começa a falar durante o sono sobre seus pais em Tóquio e após ouvi-la, Ryo percebe que ela morreu no mesmo acidente que ele, mas ele decide não dizer nada sobre isso. Algumas noites depois, Latifa tem pesadelos, então Ryo a acalma com um feitiço mágico e nota que o fogo do acampamento dele se apagou de repente. Saindo para investigar, ele vê um grande lobo que desaparece com um raio de luz cegante. Em seguida, ele usa magia para detectar 3 semi-humanos ao redor da cabana. 2 deles encontram Latifa dormindo e descobrem que ela foi colocada para dormir usando magia espiritual. Como resultado, eles concluem o óbvio, que ela foi sequestrada. Então uma delas, chamada Yuzuma, o ataca com um poderoso feitiço mágico, fazendo-o desmaiar. Ryo acorda mais tarde e descobre que está amarrado em uma cama pelos semi-humanos. De repente, Latifa acorda e corre para verificar se Ryo está bem, ao perceber o que aconteceu. Percebendo o erro, as garotas semi-humanas se desculpam com Ryo por capturá-lo e removem suas amarras. Uma senhora idosa está entre elas, chamada Úrsula, que também pede desculpas e diz que ele pode ficar no quarto para se recuperar. Na manhã seguinte, Ryo acorda na vila onde os semi-humanos o levaram e a líder deles, Úrsula, lhe mostra o local. Ela o leva até uma enorme árvore chamada Árvore Guardiã, onde Drias, o espírito das árvores poderosa, reside. Depois disso, ela o leva a uma sala de conferências, onde ele conhece um anão chamado Dominique e um elfo chamado Sildora, que o esperam por ali. Na reunião, os anciões se desculpam pelo mal-entendido anterior e agradecem por ter salvado Latifa da escravidão. Como sinal de gratidão, eles perguntam o que ele gostaria em troca, então Ryo pede para ficar na vila e também aprender sobre as artes espirituais e as tradições da vila. Eles aceitam seus pedidos com prazer e de repente uma garota de cabelos verdes aparece. Levitando, Ryo descobre que ela é Drias, o espírito da árvore guardiã. Drias sente um espírito dentro de Ryo e presume que ele fez um contrato com ele. No entanto, Ryo não se lembra de nada disso, mas então Drias toca seu rosto e confirma que ele tem uma quantidade insana de energia mágica dentro dele. Ela então lhe diz que ele tem tanto poder porque há um espírito adormecido dentro dele. Mais tarde, Orphea leva Ryo para uma casa onde Latifa e as outras garotas semi-humanas o aguardam e todos jantam juntos. E depois disso tudo, fica definido que as meninas vão morar com Ryo e Latifa para que eles possam remover qualquer desconfiança das pessoas da vila. A cena muda em outro lugar, o embaixador de Próxia, cujo nome é revelado como Riz, monta em um grifo com um jovem de cabelos loiros até a entrada de uma caverna. Chegando lá, Riz entra na caverna enquanto o jovem o espera do lado de fora. Pouco depois, Riz emerge da caverna com um enorme ovo de Wyvern e o entrega ao jovem. Os dois então continuam sua jornada com o ovo, montados no grifo. Um ano se passou desde que Ryo se estabeleceu na Vila da Floresta e um banquete está sendo preparado para a noite do grande Festival dos Espíritos. Enquanto Ryo e os habitantes da vila desfrutam do banquete e se divertem juntos, Riz e o jovem chegam a um lugar na floresta para descansar à noite. Riz dá ao homem uma pílula vermelha e diz para ele engoli-la. Ele afirma que se o fizer, permitirá que ele saiba onde que ele estará o tempo todo. O jovem engole assim em hesitação e então Riz sai para inspecionar a área, deixando para vigiar o ovo. E de volta à Vila da Floresta, Ryo leva Latifa para passear pela floresta. Durante a caminhada, ele diz que seu tempo na vila está chegando ao fim. Ryo explica que gostaria de continuar sua jornada até a terra de seus ancestrais em breve e que isso significa que ele terá que deixá-los. Latifa diz que quer segui-lo, mas ele recusa, dizendo que não sabe quão perigoso será o resto da sua jornada e por isso não quer colocá-la em perigo. No entanto, Latifa
Latifa não aceita isso e fica instantaneamente chateada, pois não quer se separar dele. Ryo tenta acalmá-la, mas ela apenas foge dele chorando. Enquanto isso, na vila, os anciões convocam uma reunião porque sentiram um grande enxame de wyverns voando para sua direção. E na caverna dos wyverns, eles começam a roubar todos os ovos restantes e os transporta para outro lugar. E enquanto voa no ar, os semi-humanos avistam o jovem loiro em algum lugar nas florestas e decidem investigar. Eles se aproximam dele para descobrir o que ele tá fazendo por ali, mas ele se intimida com eles e foge no grifo. Enquanto ele foge, os wyverns de repente começam a persegui-lo e Sarah percebe que eles estão indo na direção da vila. De volta à caverna, Aris já transportou todos os ovos, então ele tira uma pedra vermelha semelhante ao que fez o jovem engolir. Ele então esmaga a pedra e assim que faz isso, o homem morre no ar, cuspindo sangue caindo do grifo. Ainda voando no ar, Sarah convoca o lobo espiritual e a alma o monta. Enquanto isso, no chão, Latifa, com seu coração partido, está vagando pela floresta e de repente o ovo de wyvern que o jovem deixou cair atinge o solo e se quebra bem na frente dela. E seguindo o ovo, o maior dos wyverns aterrissa diante de Latifa, que agora está extremamente aterrorizada. A fera enfurecida tenta matar Latifa com uma enorme bola de fogo vindo de sua boca, mas a alma chega e a salva. O pessoal não tem ideia do que está acontecendo, então eles correm para salvá-la. Ela então convoca um grande leão espiritual e se junta ao lobo para atacar o wyvern. Apesar de seus ataques serem mais fortes, o leão e o lobo não conseguem derrotar o wyvern, então Latifa o distrai, permitindo que a alma o ataque. No entanto, ela fica presa e quando está prestes a ser atacada pela fera gigante, Ryo aparece e a salva. Depois de voar para a segurança, Ryo usa sua magia de aumentar seus poderes e enfrenta o wyvern apenas com suas mãos e com seus pés. O wyvern então tenta liberar um ataque de fogo poderoso contra Ryo, mas ele o rebate, conjurando uma grande bola de energia que dispara contra o inimigo. O wyvern então ataca com um ataque de fogo poderoso e dispara em sua própria boca, indo de arrasta. Com o maior wyvern derrotado, os outros recuam, e os semi-humanos ficam impressionados com a facilidade com que Ryo derrotou o chefe do bando. No dia seguinte, Latifa finalmente aceita que Ryo está indo embora, então ela revela que já foi uma humana no Japão, mas morreu e reencarnou nesse mundo de fantasia. Ryo já sabia disso, mas apenas diz a ela que ele também foi reencarnado nesse reino. Algum tempo depois, Ryo se despede dos anciãos e dos moradores da vila. Com o presente de despedida, Dominique lhe dá uma espada de mithril para canalizar sua magia espiritual e uma armadura preta feita do couro do wyvern que ele derrotou. Os elfos então lhe dão poções e remédios, enquanto o povo das feras lhe dá comida e suprimentos. Finalmente, Sildora lhe dá um dispositivo de armazenamento mágico que ele pode usar para guardar todos os seus presentes durante suas viagens. Ryo agradece a todos e promete retornar para salvá-los se algum dia eles precisarem de sua ajuda, antes de dar seu adeus final emocionado a Latifa e partir. E 2 semanas depois de chegar à região de Yagumo, Ryo ainda não encontrou nenhuma informação sobre seus pais. Algum tempo depois, ele chega a uma vila chamada Karazuki, onde é direcionado ao chefe, que é uma mulher idosa chamada Yuba. Quando ele consegue uma audiência com a chefe da aldeia, ele pergunta sobre seu pai, Zen, e sua mãe, Ayami. No momento em que ele menciona os nomes, Yuba os reconhece e revela algumas informações chocantes para ele. Acontece que Yuba é a avó de Ryo, mãe de Zen, e ela prova isso a ele quando o leva aos túmulos construídos para seus pais. Ryo se ajoelha diante dos túmulos para prestar seus respeitos e Yuba lhe conta que seus pais tiveram que deixar a vila muitos anos atrás por uma razão que ela ainda não pode revelar a ele. Ela então pede para ele ficar com ela na vila até que ela esteja pronta para lhe contar, e Ryo aceita os termos. Na casa de Yuba, Ryo descobre que ela mora com uma garota chamada Ruri, que por acaso é sua prima. No dia seguinte, Ryo se acomoda e começa a ajudar nas tarefas domésticas. Nesse processo, ele descobre que tanto Yuba quanto Ruri podem usar magia espiritual, assim como ele. Mais tarde, a amiga de Ruri, chamada Sayo, e seu irmão Shin aparecem para almoçar. Depois, Shin leva Ryo para caçar em uma floresta, onde eles ajudam um caçador chamado Dola. Após várias tentativas, Shin não fez uma única captura, mas Ryo se revela como um prodígio na caça, pois se destaca em sua primeira tentativa. Certamente Shin fica com ciúmes ao perceber isso. Com o passar do tempo, Ryo se familiariza cada vez mais com os habitantes da vila e os ajuda em várias tarefas, e em pouco tempo ele se torna muito popular e querido pelas pessoas de Karazuki. Eis então que um dia Yuba o chama e pede um favor. Ela lhe pede para escoltar os comerciantes que estão viajando para a capital real, onde vão vender arroz. Ryo concorda, mas de repente sua atenção é atraída para uma discussão barulhenta entre Shin e um homem arrogante chamado Gon. Gon é o filho do líder de uma vila próxima e exige ficar na casa de Yuba, enquanto seu carrinho para transportar mercadorias para a capital está em reparo. No calor da discussão, Gon declara que um dia se casará com Ruri porque ela é a única herdeira de Yuba. Essa declaração faz Shin perder a paciência e atacar Gon. Ele desfere um soco em Gon, mas infelizmente seus esforços são inúteis, pois ele é rapidamente dominado pelo homem grande. Gon pega Shin pelo pescoço, estrangulando. No entanto, antes que Gon possa causar danos sérios a Shin, Yuba chega e interrompe a luta desigual. A líder idosa decide ignorar o incidente, assumindo que foi um mal-entendido, e permite que Gon fique em sua casa de hóspedes até que seu carrinho seja consertado. Para mantê-la segura de Gon, Yuba permite que Sayo fique em sua casa. Mais tarde, naquela noite, Ryo se encontra com Ruri e lhe dá uma pedra vermelha. Ele diz que aquilo ali
é um amuleto protetor e pede para ela mantê-lo em um canto de seu quarto. Em outro lugar, na casa dos hóspedes, Gon se encontra com seus amigos preguiçosos enquanto bebem. Eles conversam e acaba que o carrinho não foi danificado por acidente. Eles haviam propositalmente danificado o carrinho para que pudesse usar isso como desculpa para permanecer na vila de Karazuki, enquanto tramavam um plano maligno. Eis então que no dia seguinte, um homem chega montado em um cavalo. O homem parece ser muito gentil e interessante, se apresentando como um inspetor de impostos chamado Hayate. Junto com seus dois ajudantes, Hayate examina as colheitas dos aldeões e depois Yuba o recebe em sua casa, onde ele janta. Mais tarde, naquela noite, Gon invade sorrateiramente o quarto de Iruri e Sayo. Enquanto as garotas dormem, ele tenta executar seu plano perverso, mas de repente ele percebe Ryo entrando no quarto. Ryo havia sentido sua presença no prédio graças ao amuleto de proteção que ele deu a Iruri anteriormente, e sem hesitar, Ryo agarra Gon e lhe dá uma surra imensa. E não é apenas porque ele invadiu o quarto das garotas. Infelizmente para Gon, ele também lembra Ryo do homem que matou sua mãe, o que dá ainda mais motivação para espancá-lo sem piedade. Ryo bate em Gon com tanta força que quase o mata, mas Hayate chega no momento certo e impede-o a tempo de acontecer o pior. E enquanto usa sua magia para curar os ferimentos graves de Gon, Hayate assegura a Ryo que levará o invasor para um campo de prisioneiros no dia seguinte. Depois disso, Ryo sai para passar um tempo sozinho e enquanto se perde em pensamentos, percebe como havia esquecido completamente de sua missão de vingar sua mãe. Ele pensa em como sua vida mudou drasticamente desde que as memórias e a personalidade de Haruto se misturaram com as suas, e em como ele poderia ter matado Gon, mas Haruto suprimiu seus pensamentos mais sombrios. No dia seguinte, Ryo pede desculpas a todos por seu comportamento violento na noite anterior, mas em vez de ser repreendido, todos o agradecem por ter salvo as garotas que estavam em uma posição muito vulnerável. Conforme prometido, após se despedir, Hayate leva Gon e seus comparsas e os coloca na traseira de um carrinho para serem transportados aos campos de prisioneiros. E antes de Hayate partir, Yuba o chama para lhe entregar uma carta para seu pai, o Lord Gouki. Ao mesmo tempo, Shin, Dola, Sayo e Ryo partem em sua jornada em rumo à capital real, onde vão vender arroz. Depois de viajarem por alguns dias, eles chegam à capital real e encontram um lugar para ficar por um tempo. Enquanto os outros ficam para trás, Dola leva Shin e Ryo a um restaurante para beberem. Depois de algumas bebidas, eles saem do local e Shin agradece pessoalmente a Ryo por ter salvado sua irmã de Gon na outra noite. Pouco depois, Ryo decide levar Sayo ao mercado e oferece para comprar algo de presente para agradecer por ela ter cuidado dele desde que se conheceram. Quando chegaram ao mercado, Sayo escolhe um enfeite de cabelo e Ryo o compra para ela. Isso faz com que Sayo perceba que pode ter desenvolvido sentimentos fortes por Ryo e ela se pergunta se está apaixonada por ele. Em outro lugar, Hayate chega em uma grande casa ali e entrega uma carta que Yuba lhe deu antes de sair da vila para seu pai, o Lord Gouki, e uma onda de surpresa toma conta de Gouki enquanto ele lê essa carta. Algum tempo depois, Gouki encontra Ryo e o convida para sua casa. Acontece que Gouki e sua esposa Kyoko serviram como assistentes da mãe de Ryo, que se chamava Ayami, e ela foi em algum momento filha da família real de Karazuki. Eis então que temos um plot, onde 20 anos atrás o reino de Karazuki estava em guerra contra o reino de Rokuren. Como resultado, o pai de Ryo, que se chamava Zen, que servia como soldado do exército de Karazuki, ele acabou subindo ali no escalão, o que fez com que ele lutasse contra o próprio Gouki. Os dois se envolveram em um duelo intenso e depois Gouki não pôde deixar de admitir que Zen era um lutador muito habilidoso. Gouki ficou impressionado com as habilidades dele e combates com a espada, que sugeriu que ele se tornasse um guarda da família real de Karazuki. E após ingressar na guarda real, Zen conheceu Ayami e pode-se dizer que foi o início de uma história de amor. Só que naquela época, o reino de Karazuki assinou um tratado de paz com o reino de Rokuren, que deveria finalmente trazer paz entre os dois países. No entanto, durante a assinatura do tratado de paz, o príncipe do reino de Rokuren se interessou por Ayami e ordenou que seu assistente a sequestrasse. E antes que o mensageiro pudesse fazer isso, entretanto, Zen chegou a tempo de derrubá-lo e salvar Ayami. Infelizmente, Zen não apenas o derrubou, mas o matou acidentalmente com seu ataque. E logo a notícia se espalhou e o príncipe de Rokuren ficou tão furioso que ordenou que Zen fosse executado imediatamente. Ele também aproveitou a oportunidade para exigir a mão de Ayami em casamento como a única condição para manter a paz entre as duas nações. E com isso, Zen e Ayami fugiram juntos do reino. Enquanto Gouki conclui a história que estava contando a Ryo, ele o convida a conhecer seus avós, que são o atual rei e rainha do reino de Karazuki. No dia seguinte, Ryo vai ao palácio real e se apresenta ao rei Homura e à rainha Shizuki, ainda um pouco surpreso por eles serem seus avós. Então ele lhes conta a
história de como a Yami foi brutalmente assassinada por um homem de cabelos vermelhos chamado Lucius. Ryo se lembra de que Lucius era um aventureiro que trabalhava de perto com seu pai Zen. Ele se recorda de sua infância e de como Lucius o ajudou muito após a morte de seu pai, mas de repente o atacou um dia e o forçou a beber uma poção estranha. A Yami viu quando isso estava acontecendo e interveio para salvar Ryo, mas acabou sendo morta por Lucius, que manteve uma expressão sinistra no rosto o tempo todo. Depois desse incidente, a vida de Ryo mudou para sempre, pois ele se viu nos becos, onde viveu uma vida horrível, até o dia em que encontrou a princesa Flora. Terminando sua história, Ryo jura um dia vingar sua mãe e o rei o apoia por isso. Para preparar Ryo para sua missão, o avô decide primeiro testar sua força, e o teste será uma luta contra Gouki, o guerreiro mais forte de Karazuki. Com o rei e a rainha sentados, a luta entre os dois começa no pátio. Os dois lutam um duelo intenso e a princípio parecem estar igualmente equilibrados. No entanto, Gouki decide levar as coisas para um outro nível. Ele fica sério e envolve sua espada com energia mágica, lançando um golpe poderoso contra Ryo. Nesse ponto parece ser o fim do nosso prota, mas ele consegue contra-atacar com um feitiço de água engenhoso e coloca sua espada no pescoço de Gouki, vencendo a luta. Após essa exibição brilhante, o rei Homura fica impressionado e conclui imediatamente que Ryo não precisa mais de treinamento. Mais tarde, naquela noite, Ryo volta à pequena vila e quando chega à casa de Yuba, ele conta a Ruri que eles são primos e que ele é um príncipe do reino de Karazuki. Ryo então revela que pretende deixar a vila em um ano porque gostaria de voltar para a terra onde ele cresceu, mas enquanto isso, ele gostaria de passar mais tempo com eles e com os aldeões. E com o passar do tempo, Ryo continua ajudando os aldeões ali com a agricultura, caça e qualquer coisa ali que possa ser útil. Um dia, no entanto, enquanto plantava arroz na fazenda, Ryo conta a Sayo que em breve partirá em uma jornada. E mais uma vez, Ryo quebra mais um coração, pois Sayo começa a chorar imediatamente e tenta esconder isso até que Ruri os interrompe, o que faz com que Ryo não perceba as lágrimas. Nos próximos meses, Sayo pratica suas artes espirituais todos os dias e quando sente que está confiante o suficiente, leva Ryo para a floresta para uma conversa privada. Ela confessa seu amor por ele, mas Ryo diz que eles não podem ficar juntos porque ele terá que deixar a vila em breve. Desesperada para ficar com ele, Sayo revela que tem praticado suas artes espirituais e afirma que é forte o suficiente para acompanhá-lo em sua jornada. No entanto, Ryo não cede em sua decisão e pede desculpas antes de deixá-la ainda mais de coração partido do que na primeira vez. Algum tempo depois, Ryo finalmente está pronto para deixar a vila. Ele se despede de Yuba, Ruri e dos aldeões antes de partir para continuar sua jornada sozinho. Enquanto ele parte, Sayo espera por ele na saída da vila e finalmente aceita que ele está indo embora. Ambos se despedem e prometem se reencontrar algum dia. No caminho, Ryo para na vila da floresta. Lá ele reencontra Latif e os outros semi-humanos. E após uma baita de uma recepção calorosa, Ryo decide ficar na vila por alguns meses para a alegria de todos. Ele tem a ideia de construir uma casa que possa viajar com ele, mantendo-a em seu dispositivo de armazenamento espaço-temporal. Dominique gosta da ideia e se oferece para construir a casa para ele. Porém, contudo e entretanto, um dia Ryo acorda e encontra uma garota estranha de cabelos rosas e nua deitada ao seu lado na cama. Ryo se assusta, mas a garota misteriosa revela que é um espírito que fez um contrato com ele, mas bem, ele não se lembra de que forma. Pior ainda, ela não sabe como foi feito esse contrato, ela não sabe como eles se separaram e também não sabe nem seu nome. Ela diz apenas a ele que tudo que ela sabe é que existe pra ele e o chama de Haruto, enquanto se comunica telepaticamente com ele. Depois de prometer não contar ninguém sobre sua vida passada, ela pede a Ryo para que lhe dê um nome, já que ela não consegue lembrar do seu. A garota espírito então cria um vestido para vestir a si mesma ali com magia espiritual, e assim que Ryo a vê, ele começa a se lembrar de Miharu, sua amiga de infância, ainda quando ele era Haruto. De repente, Ryo sugere o nome de Aisha, que significa primavera bonita na linguagem dos povos fera. Ela aceita o nome, e então Ryo a chama de Aisha. O espírito da árvore, no entanto, não tem ideia do porquê Aisha perdeu suas memórias. Aisha revela que é excelente em todos os elementos de magia espiritual, o que é extremamente raro. Para entender o quão poderosa Aisha realmente é, Ryo decide lutar contra ela. Durante a luta, Ryo usa todas as suas habilidades e ataques mágicos que consegue, mas no final parece que eles são igualmente fortes, já que Aisha consegue contra-atacar cada um dos seus golpes de Ryo, espelhando ali suas técnicas de combate. Depois da luta, Dryas decide ensinar tudo a Aisha sobre os espíritos. Os dias se passaram e Aisha se acostuma com a vida na vila, na floresta. E quando Dominique finalmente termina de construir a casa de Ryo, ele revela que ele partirá na vila em 2 dias. E mais uma vez, antes que ele parta, os anciões lhe dão mais presentes. Dessa vez, Urso lhe dá um dispositivo de teletransporte para que ele possa retornar à vila sempre que quiser. Sildura lhe dá brincos que pode usar ali para mudar a cor de seu cabelo e se disfarçar na multidão. E depois de se despedir de todos, Ryo parte com Aisha. Antes de voltar para a terra onde cresceu, Ryo faz um desvio e decide visitar Célia no reino de Bertrand. Chegando à capital do reino, Ryo muda a cor de seu cabelo para que ninguém o reconheça. Agora, mantendo um perfil discreto com seu disfarce, ele e Aisha vão a uma padaria. Dentro da padaria, Ryo e Aisha ouvem algumas pessoas conversando
conversando e descobrem sobre o desfile de casamento de um nobre que acontecerá no dia seguinte. Mais tarde, naquela noite, Ryo e Aisha vão para a Academia Real, onde Celia leciona, e entram furtivamente no prédio. Lá dentro, eles conseguem passar pelos guardas sem serem vistos e chegam ao laboratório de Celia. No entanto, Ryo fica chocado ao ver que a sala está vazia, diferente de quando a deixou. Desesperado por respostas, Ryo e Aisha deixam o laboratório e quando encontram alguns outros professores, Aisha usa uma magia espiritual para hipnotizar um deles. E sob o feitiço, o homem revela que Celia vai se casar com Charles, o guarda real. Ryo também descobre que enquanto ele esteve fora, o reino de Beltran sofreu uma grande derrota para o Império de Proxia. O homem hipnotizado continua falando e revela que Charles iniciou as negociações de paz com o Império de Proxia porque a família real de Beltran perdeu seu poder. Após a fuga da família Huguenot da capital, a casa de Harbor arranjou um casamento político com a casa de Claire como uma forma de garantir mais poder. Ao ouvir isso, Ryo presume que Celia está sendo forçada a se casar com Charles e decide vê-la depois de sair da Academia Real. Enquanto isso, em seu quarto, Celia aceitou seu destino e está preparada para se tornar a propriedade de Charles no momento em que se casarem. Ela acredita que não tem escolha e está pronta para seguir com o casamento se isso proteger ela e sua família. Enquanto toma chá, ela olha para uma gaveta e encara a carta de Ryo que ele enviou há muito tempo atrás, desejando poder vê-lo mais uma vez, pois ainda nutre sentimentos por ele. E se esgueirando pelo prédio, Ryo entra no quarto de Celia e ela fica chocada ao vê-lo depois de tanto tempo. Faz muitos anos desde que ela o viu pela última vez e por isso ela está tendo dificuldade em manter a compostura. No entanto, Ryo está mais preocupado com outra coisa. Ele vai direto ao ponto e pergunta se ela está realmente feliz com os arranjos de casamento com Charles. Embora seja bastante óbvio que ela está mentindo, Celia insiste que está feliz com os arranjos e está preparada para seguir adiante com o casamento. E parece que Ryo vê através dessa fachada toda porque ele sente que há algo estranho. Mas antes que ele possa fazer seu ponto de vista ser válido, Celia pede para que ele vá embora para que eles não sejam pegos e causem boatos escandalosos, ou pior, que ele se envolva em um problema sério. Depois que Ryo sai da casa, Celia se tranca em seu quarto e começa a chorar copiosamente. No dia seguinte, todos começam a se preparar para o casamento e Charles finalmente apresenta a Celia às suas outras 6 esposas. As mulheres zombam dela e informam que ela será a menor da hierarquia entre elas. Quando a princesa Cristina chega, ela pede para conversar com Celia em particular e a afasta das esposas maldosas. Cristina parabeniza a Celia pelo casamento e deseja que tudo dê certo. No entanto, de alguma forma, Cristina se sente culpada por Celia ter que se casar para manter a estabilidade política local e esperando que um dia possa corrigir as coisas, Cristina promete que fará tudo que puder para ajudar a Celia quando tiver a chance. A cena muda e temos então o desfile de casamento que logo está começando e uma multidão de pessoas se reúne para assistir. E mocados ali entre a multidão estão Aisha e Ryo, que ainda estão disfarçados. A carruagem do casamento para e Celia está prestes a descer. Quando Charles estende a mão para que ela a pegue, Celia se lembra da conversa que teve com Ryo na noite anterior. Ela se lembra de ter perguntado a Ryo se ele estava disposto a se casar com ela e levá-la para alguma terra distante, onde eles poderiam ficar juntos. Celia é tirada de seus pensamentos quando Charles chama seu nome pedindo para que ela pegue a sua mão estendida. Com um suspiro de derrota, ela pega a mão dele, acreditando que ela não é mais que uma boneca e logo se tornará a propriedade de Charles. De repente, eles ouvem os guardas gritando para alguém parar e quando Celia olha, percebe que é Ryo disfarçado correndo em direção à carruagem. Os guardas tentam impedi-lo com um bloqueio humano, mas ele os quebra facilmente com um poderoso ataque de vento. Em seguida, o esquadrão de magos tenta contê-lo, atirando balas de fóton, mas Ryo desvia de todos os ataques e simplesmente salta sobre eles. Ryo finalmente chega à carruagem, mas então, o esquadrão de elite de Charles fica em seu caminho. Celia fica preocupada, mas Charles garante que está muito confiante no esquadrão e se refere à luta iminente, ele como se fosse um show antes da cerimônia. Charles está se vangloriando sobre os guardas de elite, mas quando ele vê, ele já percebe que Ryo está o derrotando sem esforços. Ainda atordoado pelas habilidades de Ryo, Charles apenas observa com admiração e Ryo dá um soco forte em seu estômago, pegando de surpresa. Charles cai inconscientemente após o golpe, então Ryo agarra Celia e segura uma faca em seu pescoço na frente de todos que estão assistindo. As pessoas assistem a tudo e ficam furiosas, mas Ryo se comunica com Celia telepaticamente. Ele diz que é ele e a assegura que não vai machucá-la. Ryo lhe conta que tudo é parte de um plano e revela que sabe que ela não está se casando por vontade própria. Ele então pergunta novamente se ela deseja continuar com esse casamento ou não. Enquanto segura a faca contra o pescoço dela, Ryo se lembra das memórias de sua mãe e está determinado a não ficar parado e perder alguém importante para ele, porque ele sabe que se arrependerá pelo resto de sua vida. Inicialmente, Celia hesita em responder, mas Ryo a tranquiliza, dizendo que pode acabar com o casamento imediatamente se ela quiser, e que pode até levá-la para um lugar bem longe com ele. E ao ouvir essas palavras, Celia finalmente admite seus verdadeiros sentimentos e confessa que quer que ele acabe com aquilo e a leve embora. E sem perder tempo, Ryo diz a Charles que está sequestrando Celia
família e pede para que ela colabore com o plano. Ele a carrega nos braços e começa a fugir, mas os guardas e magos o perseguem e atacam. Enquanto corre, Ryo luta contra todos os guardas e quando percebe que a situação está ficando crítica, ele salta para um beco escuro e entrega a Celia a Aisha. Ele planeja servir como uma distração enquanto as garotas escapam da capital real e mais tarde eles se encontrariam em um ponto de encontro combinado. Depois de repassarem o plano, as garotas partem e Ryo volta para as ruas para enfrentar todos os guardas. Mesmo sendo uma batalha intensa, Ryo enfrenta todos sozinho, fazendo o possível para não matar ninguém. Quando fica claro que ele é poderoso demais para os guardas comuns, Alfred, o cavaleiro mais forte do reino, emerge da multidão empunhando uma espada poderosa. Os dois titãs então se enfrentam uma batalha feroz e Ryo percebe que a espada de Alfred está revestida com magia. Embora Alfred tenha vantagem, Ryo ainda consegue bloquear e desviar de todos os ataques. Alfred tenta encerrar a luta rapidamente, lançando um feitiço em sua espada, que ele usa para fortalecer seu golpe antes de desferir um ataque devastador contra Ryo. Quando a poeira assenta, Ryo não está em lugar nenhum e Alfred ordena que seus homens o procurem. Enquanto isso, fora da capital, Ryo se encontra com as garotas no local combinado e Celia agradece por salvá-la. Eis então que uma tempestade começa a se formar e de repente grandes feixes de luz mágica descendo pelo céu ao solo começam a aparecer por toda a terra. Aisha, a mais poderosa das duas, está pronta para lutar. No entanto, ela sente imediatamente que algo está errado e avisa Ryo de que ele deve ajudar alguém em perigo. A cena então muda e vemos que em outro lugar, um garoto e duas garotas se perdem e são sequestrados e levados por bandidos. Mas quando Ryo aparece e os salva, temos uma senhora de uma reviravolta interessante, pois uma das meninas que ele salvou é a Miharu. E sim, meus amigos, é justamente a amiga de infância que obviamente não reconhece. Nisso a primeira temporada acaba e eu espero que vocês tenham gostado desse recap. Se vocês gostaram e querem a continuação da segunda temporada, deixa aqui nos comentários que vocês querem a continuação, mete dando um like para ajudar esse vídeo, se inscreve e ativa o sininho para fortalecer o canal e não esqueça de hypar o vídeo para ajudar ele a mais pessoas.